Vou compartilhar uma tela aqui com vocês, tá? A respeito ainda dos vegetais, tá? Falando agora a respeito dos órgãos vegetativos, tá? Na nossa segunda aula ali, que como o tempo é reduzidinho, vou ver se dá tempo de corrigir alguns exercícios com vocês no livro, tá? Que é mais rápido. Então, vamos embora lá. Os órgãos vegetais. Os órgãos vegetais a gente sabe que são folha, raiz, caule, fruto, semente e flor, tá? A flor a gente já viu no capítulo passado, na aula passada, né? Que faz a polinização, que é responsável pelo transporte dos insetos, alguns animais de pequeno porte, né? Ou até de grande porte, que é o morcego, né? Ajuda nesse processo de reprodução sexuada, porque é troca de material genético, né? Então, a flor a gente já viu que tem aquela parte da dispersão, né? Dispersão é o quê? Eu povoar um outro território. Eu saio daqui, de onde eu estou, que é uma garça, né? Uma planta vai sair daqui e vai aparecer aí em Bangu, onde vocês estão. Isso daí é o processo de dispersão, tá? Que é feito por alguns animais, é feito pelo vento. Vento, acho que nem tanto vai conseguir chegar, tirar uma planta daqui para poder chegar lá em Bangu, mas pelos animais mesmo, tá? Então, eles vão dispersar, vão fazer com que essa planta que até então era daqui do Magarça, estado Magarça, né? E vá para outro território, povoar um outro território lá em Bangu. Tá? É como se fosse essa imigração, né? Que sai de um local e acaba morando em outro local. Então, a flor, essa parte da flor, a gente estuda essa parte, né? Dos órgãos reprodutores que a gente já viu. Aí a gente tem aqui alguns órgãos, que a gente vai ver, que é, né? Isso daqui a gente chama de fisiologia, tá? Fisiologia é os órgãos, né? A gente vai estudar os órgãos separadamente, os órgãos dos vegetais. Se fosse fisiologia humana, a gente teria que estudar os sistemas, né? Respiratório, né? Urinário, mas agora a gente vai passar para fisiologia vegetal. Para isso, a gente tem que ter um equilíbrio hídrico. O que é equilíbrio hídrico? O que é hídrico? É a água, né? Hídrico vem de água. Então, nos vegetais e na gente também, a gente tem que ter o equilíbrio hídrico, tá? A gente tem que beber água para hidratar, não só hidratar, né? Não só para a gente ficar hidratado, mas para alguns órgãos do nosso corpo funcionar perfeitamente. Porque a água, para quem não sabe, a água, quem tem prisão de ventre, né? É muito importante beber água, porque tem uma parte do nosso sistema digestório, né? A fisiologia do nosso sistema digestório, já no final do processo de digestão, aquele bolo alimentar que a gente não absorveu, lá no intestino grosso, ele se mistura com a água, tá? Então, se a gente não beber água, vai ser difícil de misturar, né? Aí, o que vai acontecer ali? Você vai ter prisão de ventre, quando você for ao banheiro, as fezes vai sair muito duras, às vezes até machucar, né? Então, é muito importante você beber água, porque nessa fase final da digestão, o nosso, esse bolo que não foi absorvido, ele vai se misturar com a água, para deixar ele mais homogêneo, mais úmido, para não dar tanto problema para sair, tá? Então, a água é muito importante, tanto para a gente quanto para os vegetais também, tá? Os vegetais, eles também transpiram, igual a gente, que eu falei para vocês, né? Eles transpiram. Mas o órgão que faz essa transpiração é o estômago. Está presente lá na parte verde dos vegetais, lá nas folhas, né? A gente já viu até uma foto, né? Uma fotinha dele que parece uma boca,
Ele é assim, ó, parece uma boca, tá? Para sair a água, ele abre, quando não quer sair água, ele fecha, né? São os estômagos que estão presentes lá na folha, e é importante também para deixar entrar os raios solares para a gente fazer a fotossíntese, né? Então, aqui, o equilíbrio hídrico nas plantas compreende o fenômeno de absorção, porque que absorve a água, né? Ele transporta a água da raiz até as folhas e, consequentemente, a transpiração, né? Quando eu tenho que transpirar para eliminar, para perder um pouco de água do vegetal, tá? Tem alguns vegetais, né, tipo aqueles vegetais que vivem no deserto, cacto, né? Esse estômago que a gente tem nas plantas que vivem em clima mais tropical tem, eles já são mais fechados. Por quê? Porque esse tipo de planta, ele retém água, ele tem que reter água, então não pode ter tanta transpiração. Então, o estômago nessas plantas, nesses vegetais, já são mais fechados, tá? Então, vamos embora lá. A absorção consiste na retirada da água dos sais minerais do substrato através de quem? Da raiz. Quem absorve a água e sais minerais da terra, do substrato, é a raiz, tá? Transporte. Quem vai fazer o transporte da seiva? Lembra do xilema e do floema? Está no caule. Então, quem vai levar, né, tanto levar quanto trazer, tá? Eu levo a água e sais minerais para cima e eu trago açúcar para baixo, né? Do vegetal para baixo. Então, eu tenho esses vasos condutores, porque a planta não tem sangue. Nossos vasos condutores são as veias, as artérias e os capilares. Planta, os vasos condutores deles só são dois, xilema e floema, tá? E está presente no caule, que o caule que é um mecanismo de transporte, que ele que vai levar os nutrientes da raiz lá para as folhas e das folhas voltando para a raiz, né? E a transpiração que elimina parte da água que o vegetal absorveu e que naquele momento ele não está precisando, tá? Na raiz a gente tem, né? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas já devo ter falado que quando eu comecei a estudar biologia, para mim planta era tudo a mesma coisa, né? Tudo era verde, tudo tinha flor, tudo possuía fruto, não via nada de diferente, né? Lógico, tinha umas mais bonitas do que outras, umas cores mais bonitas do que outras, mas no contexto era tudo a mesma coisa, tá? Só que aí, quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo que não tem nada de igual, nada a mesma coisa, tá? A raiz, não existe só um tipo de raiz, tá? Tem coisas aí, vegetais que a gente come, que a gente acha que é um simples vegetal, né? Mas que não é, é uma raiz, é um caule, né? Folha, beleza, que é mais fácil, né? A gente vê que é o espinafre, a alface, né? É mais fácil da gente ver que a gente está realmente comendo folha. Quando a gente faz chá de folha de camomila, chá de boldo, chá de louro, folha, né? Mas a raiz e o caule é um pouquinho mais difícil da gente separar, né? A gente vê o que é caule e o que é raiz. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai estudar a estrutura da raiz. Ela é formada pela coifa, que é uma parte bem embaixo da raiz. Isso aqui é a coifa, tá? Essa coifa daqui, ela amortece, toda essa estrutura da raiz aqui é como se fosse um amortecedor, tá? Ela protege aquela parte ali e aquela parte ali da raiz, né? Para de repente não entrar alguma substância que não poderia entrar por ali, né? E serve como amortecedor desses atritos do solo com a estrutura mesmo da raiz, tá? Aí a gente tem aquela coifa, né? A gente tem a zona lisa ou de crescimento, que é onde as células
onde ocorre o alongamento, né, que tem aquelas células do meristema, células meristemáticas, que elas sofrem divisão e vai crescendo, fazendo com que o vegetal cresça. O crescimento do vegetal, apesar da gente ver mais através do caule, né, mas o caule vai surgir depois da raiz, né? Então, eu tenho que a raiz crescer para dar origem ao caule, para dar origem às folhas, aos troncos e às folhas. Então, o primeiro parte do vegetal a crescer é a raiz, tá? E o que cresce na raiz? Essa zona aqui, ó, de crescimento. Essa daqui, ó, entre a coifa e essa zona pilífera aqui, tá? Então, vamos lá. Zona pilífera ou de absorção, né? Ela tem os pelinhos, né? Uns pelos pequenos. Algumas têm pelos maiores, mas a maioria tem pelos pequenininhos. E são capazes de absorver nutrientes para a planta, né? Para ir lá para o caule e, consequentemente, ir para a folha, né? O que acontece ali? Eles também aumentam a superfície de contato da planta com o solo. Como assim aumenta a superfície de contato? Por elas ser mais para fora, esses pelinhos serem absorventes, né? Eles conseguem ver, não ver, né? Sentir, né? Porque tem essa superfície de contato, o que é necessário para a planta ou não, tá? Eles conseguem, por esses pelinhos, por esses pelos absorventes, eles conseguem sugar, absorver o que a planta necessita naquele determinado momento, tá? Então, por isso que ele tem esse nome de absorção e por isso que ele tem aumenta a superfície de contato dele com as substâncias que estão ali ao redor da raiz, que a raiz precisa sugar. Que substâncias são essas? A água e os sais minerais, tá? E sais minerais é o que tiver ali no chão, ferro, cálcio, qualquer coisa que tiver ali no chão que a planta necessite, ele vai, né, sugar, tá? E a zona de ramificação ali é onde vai ter as raízes secundárias. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui a coifa, que é essa proteção da raiz, protege contra atritos, né? Na coifa aqui, ela não suga, tá? A coifa aqui não vai sugar nada, né? Porque ela está protegida aqui, é como se estivesse protegendo aquela partezinha lá da raiz. Aí a gente tem aqui essa zona aqui de crescimento, né? Essa zona de crescimento que vai crescer para ir formando as outras partes da raiz, tá? Aí a gente tem aqui ó, a zona pilífera, onde tem esses pelos absorventes, né? Que vai facilitar a superfície de contato da planta, né? Com os nutrientes que eles têm que absorver, né? Como se eles estivessem ali para identificar o nutriente e absorver, tá? O que é necessário e o que não é necessário. Aqui, essa zona de ramificação que vai daqui até aqui, que é a zona tuberosa, também é uma zona de ramificação, que vai até aqui o colo, né? Isso tudo é zona de ramificação, tá? Dá origem às raízes secundárias. Aqui, essa raiz principal aqui, a gente chama de raiz principal ou primária, tá? Dessa raiz primária aqui, vai partir as raízes secundárias, tá? Tem plantas que não têm raiz primária, tá? Que a gente vai ver, tá? Essa daqui tem raiz primária e tem raiz secundária, tá? Raiz secundária também com a zona pilífera aqui, ó, tá? Para absorção, que também vai ajudar a planta a absorver, tá? Então, a gente tem aqui a raiz primária, raiz secundária. Aqui é o colo, né? É a zona onde vai começar o caule. Aqui já começa o caule, aqui. Essa parte verde aqui já é o início do caule, mas a raiz é formada por isso daqui.
Isso daqui é uma raiz, que a gente chama de raiz aérea, tá? Isso aqui é só uma foto da raiz para vocês verem. Raiz, a gente chama aqui de raiz. Aqui nessa foto não dá muito para ver, até dá, que parece, né, nessa foto aqui, que essa daqui é a raiz primária e essas aqui são as ramificações das raízes, tá? Mas só que essas ramificações são aéreas, a raiz primária está para baixo, tá? E essas aqui são as raízes secundárias que estão acima do solo, tá? Então vamos aqui. Raiz, essa parte é responsável pela alimentação, né? É ela que vai sugar os nutrientes para levar para toda a planta. Vai absorver água, sais minerais e conduzir matéria orgânica até o caule. Aí ela tem ali as mesmas funções que a gente tem nos nossos órgãos, né? Nem tudo que ela absorve, ela joga fora, ela transpira, ela elimina. Algumas coisas ficam nas reservas de nutrientes, né? Por quê? Porque quando ela precisar, né? Quando ela estiver em algum local que ela não está conseguindo absorver o necessário de matéria orgânica, ela já tem lá armazenado, tá? E a gente tem aqui vários tipos de raízes. Aqui, ó, raiz que eu falei para vocês. Essa raiz que tem a raiz primária e as raízes secundárias aqui, ó, tem uma raiz grande, primária, aqui no centro, e dessa raiz primária, sai as raízes secundárias aqui, tá? O nome dessa raiz a gente chama de pivotante, tá? Tem o pivô central, aqui seria a coifa, aqui a zona de crescimento, aqui a zona de absorção, que não está aqui, né? Mas o que é para vocês verem aqui é que eu tenho uma raiz central e as raízes secundárias, tá? Aqui eu tenho um emaranhado de raiz. Aqui eu não tenho raiz central. Eu tenho várias raízes, como se fosse um cabelo, né? Para esse tipo de raiz aqui, a gente chama de raiz fasciculada, tá? Então, raiz pivotante é aquela que tem um ramo central, né? Uma raiz central, com as raízes secundárias saindo dessa raiz central. E essa raiz fasciculada aqui, ó, nada de raiz central, são vários, é como se fosse um embolado, emaranhado de raiz, que a gente chama de fasciculada, tá? Isso raiz de flor, de planta aí que a gente vê aí, tem algumas plantas que têm umas raízes tão grandes, né, que não pode nem ser plantada próximo de calçada, porque a raiz é muito grande e muito forte, acaba destruindo as calçadas. Quando a gente vai fazer planta, fazer um arquiteto aí, colocar planta, fazer jardim, algum jardim que a gente tem dinheiro, né? Vai fazer aqueles jardins dentro da nossa casa, mas plantando no piso mesmo. Reservou uma parte, colocou terra para plantar, fazer uma planta, fazer um jardim, né? O que acontece? Tem que ser uma pessoa que entenda de planta, né? Porque se for plantar ali uma planta que tem raiz desse tipo, vai dar um problema no apartamento danado, porque a raiz vai crescer e vai destruir o piso sozinho, né? Porque ela vai ter que ter espaço para crescer, ela vai quebrar o cimento ali, tá? Porque ela está crescendo, ela tem força, ela vai quebrar o cimento ali e vai fazer com que os pisos todos quebrem também, né? Então, quando a gente vai plantar, fazer algum plantio dentro de casa, utilizando o substrato da nossa casa, se plantar no vaso não tem problema, porque o vaso eu vou só tirar, né? Mas se for em casa mesmo, tem que saber qual é a planta, não plantar determinadas plantas, não plantar próximo da residência, né? Porque determinadas raízes acabam com a casa mesmo, tá? Bora lá aqui, ó. Aí aqui a gente tem algumas raízes, tá? Essas raízes aqui são as fixadoras, né? Ou
pode ser até chamada de estranguladoras, né? Que elas se fixam ao substrato, né? Aqui. Aqui são aquelas raízes do mangue, né? Que a gente chama de pneumatóforos, né? Que são essas raízes que elas ficam acima, crescem de baixo para cima, tá? Elas crescem de baixo para cima, para poder conseguir respirar aqui, ó, para conseguir obter os gases ou da respiração de noite ou da fotossíntese. Essa daqui, raiz aérea, tá? Tá vendo aqui? Essa aqui é o tronco, essa aqui é a raiz, ó, para fora, raiz aérea. Várias raízes aéreas aqui vindo, tá? A gente tem também a raiz aquática, né? Aquelas raízes não está aqui, mas da Vitória Régia, né? Tem algumas plantas, acho que até tem uma planta chamada de boia, que ela pode ser plantada tanto em terra quanto na água, né? E a raiz aquática, né? Aí a gente tem aqui, ó, tipos de raízes, que a gente vê aqui. Essa daqui é o que a gente come, que eu falei para vocês, né? Que às vezes a gente nem está sabendo, nem sabe de nada, mas está comendo tipo de raiz, né? A cenoura, isso aqui é batata doce, beterraba, né? Tuberosas, por quê? Porque elas são reservas energéticas, né? Os nutrientes desses vegetais aí, né? Do pé de cenoura, de beterraba e da batata doce, as substâncias são reservadas, né? Substâncias que mantêm ali a planta viva, elas ficam reservadas na raiz. Aqui, ó. Então, aqui, quando a gente come cenoura, a gente está comendo raiz. Quando a gente come beterraba, a gente está comendo raiz. Quando a gente come batata doce, aí tem povo da malhação aí, né? Que adora batata doce, para poder dar mais energia para o músculo. Agora vocês já sabem que estão comendo raízes, né? Tem alguns tipos de raízes aqui, ó. Raízes suporte, que são as plantas do mangue, ou suporte, ou essa daqui que eu falei aqui, ó, que é a mesma coisa, pneumatóforos, né? Aqui, ó, são essas raízes aqui, ó, são para fora da terra, tá? Essas raízes aqui, por que elas são para fora da terra? O mangue, ele tem uma parte não, um período, de acordo com a maré, ele alaga, e tem um período que não está alagado. Por isso que essas raízes aqui, ó, estão para fora, tá? Para ficar, para conseguir captar energia, mesmo em período alagado, tá? E aí não cobre aqui, ela fica lá a pontinha da raiz lá, para ela conseguir absorver os nutrientes. Aí a gente tem aqui, tá? Raízes com velame. Velame aqui é aquela raiz que parece que segura a planta. Quando você planta a orquídea numa árvore, né? Elas saem, uma raiz, geralmente é amarelada, é mais clara do que a folha da árvore. E aquela raiz se fixa à árvore, tá? A orquídea. O problema é a internet aqui. Deu problema aí, Jansen? Voltou já? Então, o que acontece? Essas raízes acabam se fixando no vegetal, na árvore. Só que essas raízes aí, elas não sugam a energia da árvore, tá? Elas não sugam os nutrientes da árvore. Elas não são... A orquídea, ela não é parasita. Ela está ali, a árvore que ela está ali, está dando só abrigo para ela, tá? Essa relação aí da orquídea com as árvores, quando a gente planta orquídea na árvore, a gente chama de inquilinismo, né? A orquídea é inquilino, né? E o outro é o dono do apartamento, né? Então, a orquídea só usa a árvore ali para abrigo, tá? Ela não está sugando, ela não está retirando o alimento da árvore, não, tá? Grampiforme aqui da Era é igual... Da Era é aquelas plantas que tem muro, né?
grampiforme porque ela consegue, tem a capacidade de até furar aquele cimento do muro, né? Para se manter ali, se manter morando ali, tá? Ela fura, estraga aquela parte do muro, né? Que às vezes o muro fica até meio bamba lá, né? Mas ela consegue furar ali para poder se fixar ali ao muro, as raízes que tem em muro, tá? Tem as sugadoras que são parasitas, essas aqui são parasitas mesmo, que elas se fixam a um substrato, geralmente uma planta maior do que ela, né? E fica sugando, né? Os vegetais, os nutrientes dos vegetais, né? Tabulares aí, é como se fosse uma tábua mesmo, tá? Uma raiz com aquele formato como se fosse uma tábua que a gente vai ver depois, né? Para vocês verem. As raízes respiratórias é aquela raiz que eu mostrei para vocês aqui, ó. É o mesmo nome, tá? Velame, raiz respiratória, pneumatófora, né? E as tuberosas, que são essas que a gente come, que a gente adora, que é a mandioca, a batata doce, tá? A beterraba, que é tudo raiz, tá? Eu vou tentar pegar uma outra foto, que essa daqui tá muito estranha, não consigo ver, pra gente ver, mas depois eu trago, tá? Transporte de seiva aqui, transporte de seiva é feito pelo caule, tá? Mas eu vou deixar esse transporte de seiva para daqui a pouco, tá? Quando a gente voltar, porque eu vou parar aqui o compartilhamento para a gente poder, eu poder gravar o vídeo aqui, que está demorando gravar, e a gente daqui a pouquinho volta, tá? Faltar quase 7 minutos, a gente daqui a pouquinho volta, lembrando que quando a gente voltar, eu vou terminar aqui e vou encerrar a aula mais cedo, tá? Para poder ir ao médico, tá bom? Já já a gente volta, tá? Beijinho.